Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Podeis assentar. Faça isso glorificando a Deus nessa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós viemos aqui por causa dele, para engrandecer a ele, para bendizer a ele, para sentirmos a sua presença. Irmãos, quando eu tenho a oportunidade de estar em um lugar aonde Deus faz questão de evidenciar um pouco mais da sua presença, como é o caso aqui nessa noite, quando eu falo sobre a evidência da sua presença, Deus é minha testemunha, que isso não tem a ver com o quantitativo de pessoas que se reúnem em um lugar, porque às vezes a gente chega em alguns lugares que pode haver uma multidão, mas se elas estiverem com a expectativa equivocada, nem ajuda, até atrapalha. Então o que eu estou falando aqui, estou falando no temor do Senhor, não é pelo que nós estamos vendo aqui, glória a Deus por isso, mas é porque o Senhor, Ele realmente está evidenciando a sua presença entre nós, o que mostra que a nossa expectativa aqui hoje está correta. Totalmente nossa adoração e nossa fé está depositada nele. Se isso é verdade, confirme dizendo aleluia, confirme dizendo glória a Deus. Se você veio aqui adorá-lo, confirme dizendo, é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. E eu sinto isso na minha alma. Quando isso acontece, eu fico trêmula. E não é tremedeira de nervoso, não, nem de fome, não. Até porque eu já tomei café antes de vir para cá. É uma tremedeira de temor. Meu Deus do céu, meu coração está tomado de temor nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu quero que seu coração fique assim também. Dá uma olhadinha com carinho para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: guarda o teu pé, porque Deus está na casa. Meu Deus, aleluia, oh aleluia. Fala aí para essa pessoa assim, ó: se eu fosse você, eu respirava até devagar, para não pecar. Respira devagar, que é para não pecar. Porque, irmãos, num ambiente desse, estava ali orando com o pastor Ney, com a igreja, e o Senhor falando comigo: esta noite eu estou arrebentando correntes antigas. Esta noite eu estou arrebentando cadeados antigos. Vão haver muitos testemunhos, oh aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus. Nós cremos em tudo isto, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder retornar a essa casa, pastor Ney, Deus abençoe sua vida, pastor Andréia, Messias, como Deus lhe usa, como fomos ministrados através da sua vida nessa noite. Deus continue abençoando. Toda nasci para Deus. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui. É sempre uma honra poder estar aqui com os irmãos nessa casa. Deixa eu aproveitar aqui bem rapidinho, gente, dizer que ao término do culto, lá embaixo, vão estar disponíveis os nossos materiais. Vocês já sabem qual é a motivação do nosso coração, sabem como o Senhor tem nos direcionado a sermos bênção para o campo e a obra missionária no Brasil e no mundo, mas nos últimos 6 anos, de maneira muito específica no Brasil. Então, todas as vezes que você adquire qualquer um dos nossos produtos, você entra com a gente no campo missionário, tá bom? Erradicando a fome em alguns bairros, construindo casas pastorais, conseguindo barcos para a travessia, não só de pessoas, mas também de materiais e de comida no Ribeirinho, no extremo norte do nosso país, bem como outras regiões, tá bom? Então a gente vai estar lá embaixo depois que o culto acabar, e você desejando adquirir, a gente trouxe hoje alguns produtos especiais. Tem a camisa Foco até o Fim. Quem me conhece já sabe que esse é um dos meus lemas, é a minha luta contra a inconstância.
Camila, você já venceu, irmãos? Eu venço todo dia. A luta contra a inconstância, ela é um método disciplinar. Você não vence quando vence, você vence enquanto não desiste de lutar. E aí você vai seguindo e é assim que você vai melhorando, tá bom? Então tem essa camisa Foco até o Fim, que também faz parte do nosso treinamento. Tem o vestidinho que é o queridinho delas. Eu nunca voltei para casa com esse vestido de todas as vezes que eu trouxe ele para Guarulhos. E eu quero agradecer a vocês por isso. Esse daqui é um dos nossos modelos mais antigos e ele ainda é o carro-chefe que mais abastece a junta e o campo missionário no extremo norte. Eu estou falando do Pará, do Belém, dos ribeirinhos do Amazonas, até hoje. Então eu quero agradecer a todos vocês que compram, que adquirem, que quando fica surrado vai lá e compra de novo o mesmo modelo, porque esse é um dos modelos que mais nos ajuda na contribuição. É o vestido do leão preto, tá vendo? Vocês já sabem qual é o esquema dele. Botou um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Se tiver 60, vão dizer que é 50. Se tiver 50, vão dizer que é 40, tá bom? E hoje, para todos os jovens, quem são os jovens? Os que estão abaixo da linha dos 100 anos. Tá tudo na sua cabeça. Eu trouxe essa jardineira, muito legal, muito bacana, um jeans muito bem lavado, super confortável. E hoje, em especial, quem adquirir a jardineira já vai ganhar de baixo a peça da camisa, já vai junto com ela, tá vendo? Por que, Camila? Para eu garantir que você vai usar com uma peça por baixo essa jardineira. Brincadeiras à parte, irmãos, vai estar disponível lá embaixo, tá bom? Se vocês desejarem adquirir, vai ser uma bênção para a minha vida, mas só faça isso, brigadão, irmão. Só faça isso se também for uma bênção para a sua, tá bom? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Mãe, sabe o que eu estava pensando? Que a gente podia usar lá embaixo, porque a gente está com muito material, aquela mesa lá perto do ping-pong, só para eu ter a justificativa de quando acabar, a gente poder bater um ping-pong ali. Irmãos, eu estou chocada que tem uma mesa de ping-pong aqui, eu nunca joguei. Você já jogou ping-pong? Você tem que ter essa experiência, você não está entendendo. Irmão, é bom demais. Eu tenho percebido algumas igrejas que estão fazendo isso. E eu sei que algumas pessoas não gostam, mas outras conseguem compreender como isso tem alcançado e tem dado qualidade de tempo para a gente poder não só sair sem pressa, mas também chegar sem pressa, né? Muitas igrejas têm utilizado esse espaço para abençoar a vida dos nossos jovens. E eu quero louvar a Deus por isso. Pastor Ney, gostei tanto que se der hoje eu vou jogar um ping-pong lá embaixo também. Irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10 e fazer a leitura aí em diante, tá bom? Atos capítulo 9, versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo, gente? Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias.
e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, a quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E você diga amém por essa palavra. Amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para esse irmão, para essa irmã, e vai dizer assim para ele ou para ela: você está cercado. Você viu que eu não contei até 3, vocês já sabem disso, não sei por que vocês fazem. No 3 você vai dizer, tá? Quando eu disser 3, você vai dizer: você está cercado. Agora, irmão, para pensar no que é a expressão dessa palavra. Quem aqui consegue ver essa palavra dentro de um contexto que não esteja em conotação de urgência? Eu vi você virando: você está cercado. Irmão, imagina a cena. Normalmente esse tipo de palavra é liberado para alguém que precisa se render. Se a pessoa precisa se render, ela está numa posição muito complicada. Significa que uma força de autoridade maior está sob domínio. Foi exatamente o que Paulo fez no caminho de Damasco, antes da entrada dos portais de Damasco. Foi cercado por um súbito resplendor de luz do céu, e essa luz era Jesus. Tanto é que ele ainda nem sabia que era Jesus, mas ele reconhecia que estava diante de uma autoridade maior do que toda e qualquer autoridade que ele já esteve. Por isso a sua posição era de rendição. Tanto é que ele pergunta: quem és, Senhor? E o S é maiúsculo, não é educação, é rendição. Eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua autoridade. Então eu quero que você entenda esse contexto desta noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai falar como se fala alguém nessa circunstância. Você nunca vai ver a polícia cercando a casa de alguém que está fazendo um outro refém e vai pegar o alto-falante e vai dizer: você está cercado. É assim não, meu irmão. Como é que é? Você está cercado, meu irmão. Entendeu? Convença essa pessoa no 3. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Agora assusta o outro, vai, diga de novo. Você está cercado, meu irmão, você está cercada, minha irmã. Está cercado pelo teu chamado, pela tua vocação. Está cercado pela missão que Deus te confiou, ou pela unção que te elegeu, pelo plano que Deus tem com a tua vida. Você não vai mais fugir. Ou eu vou dizer de novo: você não vai mais fugir. Aquele que te guarda e nunca dorme te cercou por todos os lados. Você não tem para onde fugir. Aleluia! Está cercado, irmão. E quem tem juízo se rende. A palavra no grego aqui utilizada para falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco é a mesma palavra no grego utilizada pela atitude de Maria, aquela irmã de Marta e Lázaro. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria era uma mulher, e mulheres não têm a oportunidade de ouvir a palavra dos mestres. Só que como Jesus entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, e começou a ministrar, era uma oportunidade raríssima que ela tinha, que em outro momento da sua vida, ela poderia ouvir as palavras do Senhor tão de perto, assim como nós estamos aqui nessa noite. Então Marta, atarefada, cuidando daquela quantidade de pessoas que estava na sua casa para ouvir o Senhor,
O texto vai dizer que ela está ali atarefada. Jesus vai dizer: Marta, você está atribulada, está angustiada de espírito. E ela vai estar indignada com Maria, porque o texto vai dizer que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Veja, o texto diz que Maria quedava-se. A colocação no grego, ela é essa: quedava-se, caiu depressa, desceu rápido demais. É isso que significa. Agora veja, não é coincidência que a mesma expressão do grego para Saulo seja a mesma em Atos dos Apóstolos capítulo 9. E por que a gente está falando isso aqui? Para poder deixar claro que uma conversão, uma experiência com Jesus, para ser verdadeira, para ser legítima, ela não pode ser nem por força e nem por violência, como diz a palavra. E às vezes, por a gente ler no texto, na maioria das traduções, que por ter sido cercado pelo esplendor de luz do céu, que era Jesus, ele caiu com o rosto em terra, alguém pensa que isso foi um tombo, mas isso não foi um tombo, isso não foi uma queda não programada. Tanto é que mesmo utilizando a palavra caiu, olha o que o texto diz: caiu com o seu rosto em terra. O texto vai dizer que suas mãos estavam espalmadas no chão. Presta atenção, quem cai, cai de qualquer jeito, cai catando cavaco, cai com o cotovelo para um lado, o joelho para o outro, cai ralado, cai de lado, cai de banda, cai se machucando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí quando você vai olhar a expressão no original, ou seja, no grego, você vai perceber que a expressão, apesar de ter sido traduzida diferente, dependendo da tradução de cada palavra, no grego não há diferença. É a mesma tradução, que não é caiu, mas é quedava-se, que significa desceu depressa. Por que Maria fez isso? Porque ela entendeu que ela estava diante de uma oportunidade única. No caso dela foi voluntário, mas quem disse que no caso de Saulo não foi voluntário? Se uma expressão de conversão e de libertação para ser verdadeira precisa ser voluntária, se ele tivesse caído por imposição ou por impelimento, de que maneira a sua conversão teria sido verdadeira? Se é a própria palavra que admite que não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, o que nós podemos admitir aqui é que diante da experiência que ele viveu, a experiência de conversão, ele ouviu a voz, irmão, não foi voz de Camila, não. Ele ouviu a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético. Não tem como ouvir a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético, e não sentir absolutamente nada. João vai ficar estatalado na visão da ilha de Patmos no Apocalipse, quando ele ouve a voz de Jesus glorificado diante dele. O texto diz que ele vai cair como morto. Não tem como, é a voz de Jesus. E ele está vendo aquela voz se manifestar por intermédio de uma luz que o cercou por todos os lados. Então por que Paulo vai tão depressa ao chão? Porque Deus o derrubou? Não. Quando o Senhor quer converter, ele não derruba. Não é sobre isso, eu estou falando daquilo que acontece de dentro para fora. Simplesmente Saulo foi fiel à experiência que ele estava tendo. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, ele não resistiu e desceu depressa. Algumas conversões só não se completam, não porque Jesus não se manifestou, mas porque a gente é resistente a admitir a experiência que teve diante dele. Ele não, ele vai ser fiel ao que ele viu, vai ser fiel ao que ele ouviu, vai ser fiel ao que ele sentiu. E qual é o resultado disso? Rapidamente ele foi ao chão, e agora com a cara no chão. Que posição é essa? Joelho em terra, mão espalmada e boca no pó. Se isso não é rendição, eu não sei mais o que é. É válido aqui dizer que eu não estou falando de alguém que é leigo. Eu estou falando de um homem que é romano. Eu estou falando de um homem que, apesar de ser hebreu, ele serve toda uma guarda romana. Eu estou falando de um homem que presta reverência a César. Eu estou falando de um homem que se inclina ao Império Romano. Eu estou falando de alguém que sabe o que é reverenciar, descer. Eu estou falando de alguém que já conquistou outras pessoas e outros lugares e sabe identificar uma posição de rendição. Ele não ficou assim por acaso. Ele ficou assim para reconhecer que a autoridade de Jesus era a maior autoridade sobre ele naquela hora. Era uma maneira de dizer: eu não vou fazer nada a não ser o que tu queres que eu faça. Eu estou rendido a esta experiência sobrenatural que eu estou tendo diante da manifestação da tua voz. E ali ele ficou.
uma vez rendido, de mãos espalmadas, e como diz o texto, com a cara no chão, ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor responde para ele no cerco de luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor lhe respondeu a pergunta, porque Deus não quer deixar ninguém em dúvida. No seu processo de conversão, no seu processo de libertação, no seu processo aí do seu chamado, Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de questionamentos. Camila, se isso é verdade, por que mesmo depois de conhecer a Jesus, eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas que eu dirijo a Ele, mas Ele não me responde? Talvez porque você esteja perguntando de pé. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Ele ainda nem sabia que era Jesus, mas por causa do que ele sentiu e do que ele ouviu, ele fez isso de lá de baixo, reconhecendo seu senhorio. Ou seja, primeiro ele reconheceu o senhorio da autoridade que estava sobre ele naquele lugar e naquele momento, e depois é que ele quer saber quem é. Então veja: quem és, Senhor? Ele vai perguntar isso depois de ouvir a voz de Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor vai então lhe responder: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor não tem prazer de te deixar em dúvida. Camila, mas por que ainda assim eu estou em dúvida diante de algumas coisas do meu chamado, diante de algumas coisas do meu encontro com Jesus? Se ele tem todas as respostas, por que ele não responde os meus questionamentos? Visto que você está dizendo aí que ele não tem prazer nas minhas dúvidas, é porque na maioria das vezes, a gente primeiro quer saber o que ele quer da gente, para saber o quão rendido ficaremos. Na maioria das vezes, a grosso modo, para todo mundo entender, a gente está fazendo essa pergunta de pé. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu me render. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu sair do trabalho que eu estou. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se eu termino esse relacionamento ou não. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se eu mudo de casa ou não mudo. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se ele vai compensar de alguma forma o vício que hoje eu tenho ou não. A maioria das vezes, alguns questionamentos não são respondidos, porque não estamos querendo resposta, estamos querendo suborno. Não estamos querendo resposta, estamos querendo barganha. A gente quer saber primeiro o que a gente vai ganhar, o que ele veio fazer, o que primeiro ele tem a oferecer, para saber até que ponto vale a pena a gente descer. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, debaixo de uma atmosfera profética, e eu posso dizer que sinto isso até os meus ossos, porque minhas carnes estão tremendo debaixo do temor do Senhor. Então desfrute dessa unção que está jogando por terra cadeados antigos e coisas que te prendem de viver uma rendição completa diante de Jesus. Levanta a mão direita para pegar deste poder, bota a esquerda na mesma altura, vai meu filho. No 3, abre os braços em volta dessa pessoa, segura. No 3 você vai impor as mãos sobre ela e vai dizer para ela: renda-se primeiro e pergunte depois. É 1, é 2, é 3, impõe a mão nele, vai. Impõe a... Cadê meu tecladista e meu baterista? Cadê? Impõe a mão nele ou nela e diga: renda-se, renda-se. Desce primeiro e pergunta depois. Desce primeiro e pergunta depois. Reconhece quem ele é primeiro, que ele te responde depois. Te humilha primeiro, que ele fala contigo depois. Empurra alguém de leve para frente. Vai, não acabou não. Empurra alguém de leve para frente e diga: primeiro desce, primeiro desce, primeiro desce. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você está perguntando de muito de cima. Desce. Deus não veio negociar com você, ele veio aferir a tua obediência. Vou falar de novo: Deus não veio negociar com a gente, ele veio aferir a nossa obediência.
A gente quer saber, a gente tem pergunta, a gente quer resposta, mas faz as perguntas do lugar da nossa acomodação. Jesus está com uma mão estendida do lado de cá para a gente, e a gente está com as duas mãos segurando naquilo que a gente confia do lado de cá. Aí ele diz: tira a mão daí e vem para cá. Aí você diz: não, primeiro me diz, o que vai ter aí para eu saber se posso soltar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é manter-se de pé diante do senhorio de Cristo. É não ter entendido qual foi a voz que se manifestou no teu caminho. Só que não importa quanto tempo você vai demorar para entender, não importa a que você está agarrado. Hoje Deus me trouxe aqui como profetisa dele, para dizer a você: você está cercado. Não importa em que você se agarrou, não importa qual é a tua desculpa justificativa ou a tua pergunta que eu ainda não respondi. É você que decide quanto tempo isso vai demorar. Se você vai usar da tua força e da tua energia para fugir do chamado que eu te confiei, ou se tu vai ficar preso entre aonde está e aonde quer chegar por não obedecer ao meu chamado no meio desse caminho. Você está entendendo que ele nem entrou em Damasco e também não está mais em Jerusalém? E tem gente com ministério aqui assim nessa noite, tem gente com a vida aqui assim nessa noite. Você já não está onde esteve, mas também não chegou aonde quer chegar. Você sabe aonde quer chegar, mas por que não chegou? Porque Jesus parou no meio do teu caminho para poder te mostrar que você não vai passar pela porta do destino do teu futuro sem primeiro reconhecer que a autoridade é dele, que o governo é dele, que a graça é dele e que ele não quer a sua metade, ele te quer inteiro. Completa para mim, por favor, Nasci. Ele não te quer por metade, ele te quer. Ele não te quer metade, ele te quer. Abre essa boca, ele não quer metade, ele te quer. Então assim diz o Senhor: ou você se rende, ou você vai ficar no meio do caminho, porque tu não volta para onde veio, mas também não entra aonde você quer entrar. Desce que eu falo contigo, desce que eu te mostro a porta, desce que eu completo a obra. Embora, baixo, cercado por todos os lados. Quem é o Senhor? Reconhecer o senhorio. Tem gente que complica muito. Com todo carinho. Como a gente não sabe quem é, vamos dizer que é todo mundo, para ninguém ficar sem graça. Olha para quem está do teu lado e diz: está complicando muito. Você para de complicar as coisas de Deus. Ó, para. Ei, acaba com isso. Não, porque depois que eu terminar o seminário, não, porque depois que eu frequentar essa igreja 1 ano, não, depois que eu conhecer o pastor direito, que eu ainda não conheço. Meu irmão, não é o pastor que está diante de você, não. Pastor só reconhece quem Deus chama. Quem chama é Deus. Não, depois que eu ver como é que são essas irmãs, eu vejo se eu participo da confraternização. Não, deixa eu primeiro olhar os jovens, deixa eu primeiro entrar no Instagram de todos eles. Não é a tua investigação que vai determinar a decisão que você precisa tomar. É o convite, é a chamada de Deus que determina a decisão que você precisa tomar. Sai do meio desse caminho. Irmãos, Paulo não era um frequentador de igreja, não. Pelo menos não dentro do contexto de cristianismo que você conhece como frequentador de igreja. Ele não participava de escola dominical, não. Domingo à noite ele não estava num culto igual esse aqui, não. Eu estou falando de um homem sisudo. Para que ele queria entrar em Damasco? Para levar presos aqueles que ele considerava pertencerem a uma seita, porque ele não acreditava que Jesus era o Cristo, mas que era mais um dos charlatões da época que se levantou para perverter o povo da lei. Ou seja, eu não estou falando de alguém que é quebrantado, que é sensibilizado, não. Mas estou falando de alguém que é capaz de diagnosticar quando a experiência do chamado é verdadeira. E às vezes o que está faltando para a gente não é anjo descer, não. Às vezes o que está faltando para a gente não é o que Gideão pediu, não. Primeiro vê-lo seco, em volta molhado. Depois vê-lo molhado, em volta tudo seco. Pedindo um monte de sinal para Deus, complicando um monte de coisa. Deus está dizendo que muitas vezes o que está faltando para a gente é analisar o quão verdadeira foi a experiência que a gente viveu.
é simplesmente tomar uma decisão em cima do que você viveu. Meu irmão, o que você viveu? O que você sente na casa de Deus? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, de que maneira ela se aplica na sua vida? Quando Deus enche a boca de um profeta e te entrega um recado dizendo te ungir para curar, até que ponto você se relaciona com isso? Quando alguém libera daqui de cima a palavra da verdade, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que forma você vê ele se apresentando no teu caminho e te chamando? Ah, Camila, eu não sinto nada. Mentira. Se a tua experiência não fosse verdadeira, você não estava nessa noite, nesse lugar de adoração só a ele. Você reconhece o som dele, você sente a presença dele, você sabe quando é ele que está falando. Então não vem para cá tentar deslegitimizar a tua experiência por causa de pessoas que não viveram o que você viveu. E por que muitas vezes a gente não desce, não se rende, não decide e não reconhece? Porque a gente quer que outras pessoas que não viveram o que nós vivemos respalde a experiência que tivemos. Por exemplo, a Bíblia diz que Saulo estava acompanhado de mais 2 soldados, e esses 2 ficaram apavorados, mas não ouviram voz nenhuma. Em outro texto vai dizer que eles ouviram sim, o que eles não viram é a luz. Camila, mas teve divergência. Teve. Sabe por que teve divergência entre eles? Porque Jesus não apareceu ali para chamar eles, Jesus não apareceu ali para salvar eles, Jesus não apareceu ali para entregar uma vocação para eles. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Você quer que os outros sintam o que Jesus só fez você sentir. Você quer que os outros respaldem um chamado que ele só fez quando chamou você. Aí você quer que o outro confirme, aí o outro não confirma, porque um diz que é de Deus, outro diz que não é de Deus. Um diz que viu e o outro diz que não viu. Um diz que ouviu e outro diz que não ouviu. Agora responda para mim com inteligência. Quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Então Deus está dizendo: por que você quer buscar lá fora o respaldo que eu estou te dando aqui dentro? Essa experiência você está tendo com ele, não é com os outros. Pare de buscar caminhos para deslegitimizar aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de procurar gente para enfraquecer o que você ouviu, comece a procurar gente que vai fortalecer o que você sabe que viveu. Irmãos, quando a gente vive uma experiência com Deus, seja de conversão ou seja de vocação, o primeiro a questioná-la somos nós mesmos. Mas também é bem verdade que o primeiro a ter certeza somos nós mesmos. A mão soa, o coração bate, a mente pensa. Eu estou falando algo aqui que é tão real, que às vezes Deus levanta um profeta no meio da igreja e pode estar cheio como está aqui. Quando é para uma pessoa cujo chamado precisa de algo específico, ela já sabe que é para ela antes de chegar. Esse amém que vocês estão ouvindo é o pessoal que já passou por isso. Você vê que é uma quantidade de gente expressiva. Mas a gente fica querendo enfraquecer no processo. Só que Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo. Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo, e eu vou te dizer por quê. Não é porque ele é melhor do que nenhum de nós, pelo contrário, ele mesmo dizia sobre si: dos pecadores eu sou o pior, o mais miserável dentre todos eles. Era o que ele dizia. Agora, olha que coisa linda. Quando o Senhor chama ele, chama pelo nome. Completa para mim, por favor. Quando o Senhor chama ele, chama pelo... Seu nome de maior conhecimento não era Saulo, seu nome de maior conhecimento era Paulo. Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano, Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Agora, quando Jesus vai aparecer ele, não chama ele pelo nome de sua fama, chama ele pelo nome de sua raiz genealógica. É um jeito de Deus dizer assim: não importa o status que você alcançou, eu sei de onde você veio. Sei quem você é, sei o que você sabe. Aí é tão lindo, porque o texto no grego não vai estar Saulo, Saulo, como na tradução para português nós falamos, mas vai estar Shaul, Shaul, que se fosse traduzido fielmente Shaul, Shaul, nada mais seria do que Saul, Saul. Então, se eu fosse aqui pregar como se minha Bíblia estivesse em grego, o que o Senhor está chamando Paulo quando encontra ele no caminho de Damasco é Shaul, Shaul. Ou para nós no português, Saul, Saul.
Agora, qual é o significado do seu nome no hebraico? O que significa Saul? Você lembra do primeiro rei de Israel? Como ele se chamava? E por causa deste nome, Saul, ficou muito claro porque Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. O significado do seu nome nada mais é em razão de ter sido o primeiro rei de Israel. Você lembra como o Senhor o elegeu para ser rei? O povo pedia um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Não era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas porque o clamor do povo era insistente a Samuel, ele intercedeu e na verdade Deus ouviu o clamor do povo e disse a Samuel: Samuel, eu vou dar um rei como eles estão pedindo. Falou tudo que eles iam passar, tudo que ia acontecer, mas ele disse: ó, eu vou atender o pedido do povo. Então veja, o povo clamou e Deus atendeu. Quando Samuel foi fazer a intermediação da escolha de Saul para ser o rei do povo, sabe como ele foi clamar? O pedido do povo a Deus. Então o que isso significa? Significa, pedido foste a Deus. Entenda, quem era o Saul, o primeiro rei de Israel? Alguém que foi pedido a... Vem comigo, alguém que foi pedido a... E Deus atendeu. Então a partir daí o significado no nome de Saul, e isso que eu estou falando não estou inventando, é literal no texto e no contexto. O nome de Saul significa pedido foste a Deus. Então responda aí para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é? A galeria tem que participar. Qual é o significado do nome de Saul? Então quando Jesus cerca ele no caminho de Damasco e fala com ele: Saul, Saul, o que ele está dizendo duas vezes para Paulo? É por isso que ele está cercado. Abra a boca e complete de novo, porque isso é didático. É por isso que ele está. Vem, igreja, é por isso que ele está. Porque Deus não está ali para atender o clamor do coração dele. Deus está ali para atender o clamor da igreja que ora pelo perseguidor. E eu não estou inventando não, bota essa cuca para funcionar. A igreja primitiva é a igreja apostólica. A igreja apostólica é a igreja que caminhou com Cristo. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João, eu estou falando de gente que sentou do lado de Jesus antes de ser assunto aos céus e que ouviu da boca do próprio Jesus, na primeira pessoa, dizer a ele: olha, eu não quero vocês falando mal daqueles que vos odeiam. Façam diferente, porque se vocês só amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos gentis? Agora vocês não, façam diferente. Orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Eu vou dizer de novo, olha o que Jesus ensinou para o primeiro pastor da igreja: ame os que te odeiam. Ore, ore, ore pelos que te perseguem. Ore. Então agora vem comigo. Jesus foi assunto aos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a descida do Espírito Santo reveste a igreja. Atos capítulo de número 2, a igreja cresce. Eu disse que a igreja, ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Não interessa quem governa, se é Roma ou se é César, a igreja vai crescer. Cheia do Espírito Santo, ela cresce. Agora vamos lá, o povo reunia todo dia para orar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, o povo se reúne todo dia para orar. O povo se reúne todo dia para... O povo se reúne todo dia para... Bora! O povo se reúne todo dia para... Para orar o quê? As coisas que Jesus ensinou. Orar para aguardar a vinda dele. Orar para saber o que fazer. Orar o Pai Nosso. Para orar. Você consegue imaginar a igreja cuja liderança caminhou com Jesus Cristo? Você consegue imaginar uma igreja onde João é pastor? Entenda o contexto que eu estou falando. Eu sei que aqui no caso ele está auxiliando. Mas que viu Jesus pendurado no madeiro, arrebentado pelo sistema de Roma e pelos religiosos, sumos sacerdotes, olhando para os soldados que estão zombando e crucificando, e dizer: Pai, perdoa-lhes. Você consegue imaginar um João que presenciou essa cena, o agredido liberando o agressor, voltar para dentro da igreja, na sua primeira instituição,
E ao saber da notícia de que um perseguidor pega os judeus, você consegue imaginar um Pedro sanguíneo? Que Jesus podia ter dito: sai da cúpula ministerial porque você é terrível. Mas disse ele: até o último dia, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. E o amou e o perdoou. E o colocou como primeira liderança da linha de frente da instituição chamada igreja. Vai ouvindo aí. Você consegue imaginar esses homens que viram Judas meter o bocado molhado no prato de Cristo, e ao invés de arrebentar e segurar ele na ceia para não ser entregue, o liberou, e quando o encontrou no Getsemane, não disse inimigo, mas disse: a que vieste? Você consegue imaginar esses homens sendo mentorados por esse Jesus que está aparecendo para Saulo no caminho de Damasco? Vocês conseguem imaginar eles entrando para a igreja? Vai embora não. E usando todo o poder que eles receberam em Jerusalém, toda a unção que eles receberam na descida do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar eles entrando na igreja, dobrando o joelho para dizer: Senhor, mata esse governo. É isso mesmo, eu sabia que vocês não iam dar glória agora. Porque Deus conhece as orações que muitos têm feito. E eu tenho que te falar um negócio. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Quer ver justiça de Deus no Brasil? Começa a limpar o coração. Começa a purificar as mãos. Começa a parar de ter pensamento de ímpio, desejando a morte dos outros. Essa igreja não se reunia para dizer mata. Mas é fácil imaginar qual era o tipo de clamor que gente que ouviu da boca de Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Dá para imaginar que tipo de oração? É a oração de uma pessoa que recebeu de Cristo o mandamento de amar quem odeia e orar por quem persegue. Eu não consigo imaginar a igreja se reunindo e fazendo campanha para matar Paulo. Eu não consigo. Eu estou errada, gente? Essa igreja que caminhou com Cristo, a igreja primitiva, que repartia tudo em comum, a primeira igreja a receber a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, língua repartida de fogo, sombra de gente curando. Você acredita que a sombra de um homem que cura reúne o povo para dizer: vamos orar para matar? Mas não é difícil para mim. Eu não estou dizendo que está escrito isso. Eu estou trabalhando com aquilo que eu vejo diante do que eu leio. E eu não consigo imaginar essa igreja se reunindo e dizendo: vamos orar, mata, 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 mata. Mas eu consigo imaginar essa igreja orando: salva, cura, liberta, transforma. Porque se tu tem para matar, que poder então tu tem para salvar? Evangelho não é morte, é vida. Evangelho é transformação. Evangelho é quebra de cativeiro. Evangelho é libertação de consciência. Evangelho é metanoia. Evangelho é andar na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está todo mundo orando mata, mas a igreja de Jesus vai orar: salva, liberta, converte, transforma. Porque o teu poder, teu é o poder, o reino e a glória. Aí agora, não por coincidência, chega Jesus para Saulo, para Paulo, e diz: Saul, Saul, Shaul, Shaul, Saulo, Saulo. O que ele está dizendo? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Vou correr, vai não, pedido foste a Deus. Não, quem é crente é minha mãe, eu não sou não. Pois é, mas Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com quem te pediu. Pedido foste a Deus.
Não. Mas o meu vício com bebida é mais forte do que o que pregam na igreja. Eu não vou ser crente hoje não. E o Senhor está dizendo, vai sim. Porque meu compromisso não são com tuas caixas, não é com teu vício. Meu compromisso é com quem dobra o joelho todo dia dizendo, por favor Deus, salva ele. Por favor Deus, liberta ele. Por favor Deus, faz uma obra na vida dele. Deus, ele não te quer, mas eu quero. Ei, lembra Mateus capítulo 15, verso 21? A cananeia saía gritando atrás de Jesus. E inteligentemente ela dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas peraí, ela não foi buscar pela filha que era endemoniada? Não era a filha que estava possessa por espíritos imundos? Mas olha o clamor da cananeia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Resumindo a história, Jesus salvou a vida da filha dela, ou melhor, Jesus libertou a vida da filha dela. Aí eu te pergunto, possuído quer libertação? Possuído tem poder de escolha? Está com a mente possessa, vai pedir o quê? Vai escolher o quê? Ele está manietado. Só que a mãe que era livre foi atrás de reconhecer o senhorio de Cristo. E assim como Saulo, ela não dizia Senhor com S minúsculo, mas com S maiúsculo, reconhecendo o seu senhorio. E ela gritava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por compaixão dela, Deus libertou a filha dela. Camila, eu não estou entendendo. Ele está dizendo, qual é o pedido que você tem feito para mim? Você quer que eu vá buscar quem? Você quer que eu liberte quem? Qual é o clamor da igreja? Qual é o clamor da igreja? Se a igreja clamar o que Cristo ensinou, o que Deus não atenderá? Se a igreja clamar o que Jesus ensinou, que súplica nossa Deus não responderá? Mas a pergunta que não quer calar é, a igreja está clamando o que Cristo pediria? Ou o que o vosso coração carnal deseja? Ele repete duas vezes. Saul, podia ter sido uma só, mas ele repete duas. Ele fala duas. Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Está falando e está confirmando. O que ele está dizendo? Não vai ser outra coisa senão o que eu estou dizendo. Então assim, que bom que ele se rendeu, que ele reconheceu, que ele legitimou a experiência. Porque meu irmão, se não fosse desse jeito, não ia ter jeito que tirasse ele do jeito que Jesus queria fazer. Porque olha o que ele está dizendo. Pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Quem é Jesus? Cumprimento da vontade de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Existiu desde sempre, verbo vivo, mas só vimos depois que se manifestou em carne. Quem é Jesus Cristo? Cumprimento da vontade de Deus em realidade física. Então o que Jesus está indo fazer ali na conversão de Saulo no caminho de Damasco? Convertê-lo. Eu não vim aqui porque você é bonitinho, não vim aqui porque você é legal, eu vim aqui porque eu vim cumprir uma vontade do meu Pai, que está ouvindo a oração da igreja em meu nome. Porque a palavra de Deus é fiel. E foi o próprio Jesus que disse, João 15, tudo que pedirdes em meu nome, receberá, ele vô-lo concederá. Aí o homem está lá caído, mas o Senhor não despede ele caído. O Senhor diz para ele, agora levanta-te. É por isso que não tem problema nenhum se tu tiver que descer hoje o mais baixo na presença de Deus. Se for na presença de Deus, não importa. Eu quero que você seja boca de Deus para a vida de alguém aí agora. Diga para essa pessoa, se for para descer na presença de Deus, diga para ele assim, vá o mais baixo que você aguentar. Porque não importa o quão baixo você vai se humilhar e descer diante dele,
que a mão e a palavra dele não te faça sair de pé desse lugar que você se humilhou, deste lugar que você desceu. O Senhor não dispensou Saulo caído daquele momento. Ficou cego por causa do resplendor de luz e precisou ser guiado ao caminho de Damasco, à entrada de Damasco. Mas o Senhor vai dizer para ele: agora levanta-te. Olha que coisa linda, gente, levanta-te. Todos nós que estamos aqui, não importa o quanto tenhamos que confessar pecados nesta noite, o quanto tenhamos que descer, chorar, nos rasgar, trazer cinza, se humilhar diante dele, ele está dizendo: use todo o culto para descer, ciente de uma coisa: antes do culto acabar, eu te boto de pé, porque na minha presença, quem chega descendo, sai dela de pé. Eu estou declarando: você vai sair de pé, você vai sair de pé, você vai sair de pé. Dá uma catucada em quem está ao teu lado, e no âmbito profético, diga para essa pessoa: vai sair de pé, vai sair de pé, você vai sair de cabeça erguida. Quem se humilha para Deus não é desvalorizado diante de ninguém, porque já se humilhou diante dele.